Olá Brasil, tudo bem? Vamos a mais um vídeo na preparação para o Super Bowl 55 e tem outras notícias pipocando, né? Matt Stafford, Deshaun Watson, etc. E esse é um vídeo que eu gosto muito de fazer porque é um vídeo primeiro para agradecer quem é membro do canal, mas também porque são muitas perguntas que eu acho que muitos de vocês podem ter e ao contrário das lives que eu tenho que responder o máximo de perguntas o possível, até porque a pergunta some, né? Muitas vezes, enfim, não dá tempo de responder tudo. Aqui eu posso ter um tempo mais adequado para responder vocês. Essas perguntas são dos membros Hall da Fama do canal. Se você quiser mandar perguntas também, veja aqui em Seja Membro como ser membro Hall da Fama e eu vou abrir mais uma rodada de perguntas depois do Super Bowl, tá bom? Então, domingo à noite, depois do Super Bowl, segunda-feira eu já abro um post na aba comunidade do canal para os membros Hall da Fama e aí eles mandam as perguntas. E se você quiser participar da live, já coloca aí na agenda. Na terça-feira eu vou fazer uma das duas lives que eu farei antes do Super Bowl, cada uma com meia hora, a menos que tenha muita pergunta, aí eu estendo um pouco mais. Amanhã, então, terça-feira, às 5 horas da tarde, esse programa aí que eu vou fazer uma live aqui no canal, tá bom? Para você ser avisado, se inscreve no canal, de graça, não custa nada, e ativa o sininho, porque quando tem vídeo novo, o YouTube te avisa. Bom, vamos lá então, sem mais delongas. O Francisco Alves pergunta aqui. Dos quarterbacks que foram recentemente renovados na lógica pague antes, pague menos, Wentz e Goff, eles são objetos de questionamentos, com o Goff sendo trocado. Sinal que houve precipitação ou a lógica se mantém? Francisco, não dava para imaginar que o Carson Wentz ia ter um declínio tão grande de produção depois da lesão que ele teve no joelho e também outros aspectos como comissão técnica, como a saída do Frank Reich depois de 2017 afetou o jogo do Wentz também, o Doug Peterson ficou chamando um monte de passe longo, o Carson Wentz, enfim, já mencionei muitas vezes essa frase, quebrado mentalmente. Não dava para prever isso, sinceramente. O Wentz brigou para ser MVP na temporada 2017. O Nick Foles venceu o Super Bowl? Sim. Mas o Wentz ajudou bastante essa caminhada porque os Eagles tiveram a melhor campanha da Conferência Nacional. Eu não sei se com o Nick Foles jogando fora de casa essas partidas teria tido o mesmo resultado. Então o Wentz teve uma digital naquele título de 2017. Isso para mim é inquestionável. Não tinha como prever. O Jared Goff, aí já é outros 500. Porque os Rams vinham que tinham uma possibilidade de ir para cima, de buscar um título de Super Bowl e renovaram com o Goff por $30 milhões com muito dinheiro garantido. Eu critiquei a contratação não, mas a renovação na época e continuo criticando hoje. Ah, mas e aí, ia fazer o que em relação ao Goff? Bom, você tem um quarterback que é meia boca, você sabe que ele é meia boca e você dá $30 milhões por ano pro cara, eu pessoalmente acho um erro. Os Rams ficaram a um jogo de vencer o Super Bowl, esse é outro argumento. Pois é, e o que faltou nesse jogo? Quarterback. Então, eu não tento ser revisionista nesse sentido. Eu não critiquei a renovação do Wentz na época, eu não acho que é justo hoje a gente criticar, porque, na minha opinião, é ser engenheiro de obra pronta. Não tinha como imaginar que o Wentz ia acontecer tantas coisas ruins na carreira dele. Já o Goff era um problema naquela época, continua sendo um problema hoje. É um quarterback limitado, né? Foi o 24º em rate nos últimos 4 anos. Foi muito ajudado por um bom sistema e por bons skill players ao seu redor. Vide aí que o Sean McVay acho que se encheu dele e tocou a vida, né? Mas é isso, não tinha como prever isso, não tinha como prever. E ao mesmo tempo, beleza, os Eagles renovaram aí com o Wentz, por essa média também, 30 milhões. E os Cowboys não fizeram isso com o Dak Prescott, não, o Prescott da mesma classe do draft dos outros dois. E agora tá esse imbróglio aí que vai ter muito provavelmente ter que colocar mais uma franchise tag no Dak Prescott e aí pagar para ele $40 milhões. Né? Então não é o ideal, vamos combinar. Então não julgo não. Os Rams eu acho que foi errado pelo talento do jogador e não por a precipitação. Agora, contra o Wentz, eu não julgo. O Arthur Lima pergunta, com os Bucks jogando em casa, eles serão o time da casa ou tem alguma regra sobre isso? Perguntas também sobre o do Rafael Carvalho. O quão favorável para os Bucks jogarem em casa contra Kansas City? Se os Chiefs os Chiefs mostram um time que não sentem muito peso de jogar fora de casa na temporada, mas é um Super Bowl. A segunda casa do Brady, existirá uma pressão enorme pelo ambiente e etc. Existe uma regra sobre o time da casa no Super Bowl que é um rodízio entre Conferência Americana e Conferência Nacional. Neste ano, o time da casa é o time da Conferência Nacional. Só lembrar que ano passado os Chiefs jogaram de vermelho e San Francisco jogou de branco. Mas, mesmo sendo o time da casa, a Tampa Bay optou por jogar em branco, né, de branco. E aí os Chiefs vão jogar de vermelho de novo. Então, os Bucks vão usar os vestiários que estão acostumados a usar, né, que é o vestiário do time da casa. Mas, se os Chiefs fossem pelo rodízio, se esse Super Bowl fosse o Super Bowl 54 em vez de ser o 55, ou se fosse o 56, e a AFC fosse mandante, aí Tampa Bay jogaria em casa, só que usando o vestiário do time visitante. A gente teria essa situação um pouco peculiar aí. Mas essa é a regra, não é porque Tampa Bay chegou no Super Bowl, que é o time da casa, não. A regra é pela Conferência Nacional é o time da casa no Super Bowl 55. Em anos ímpares, NFC. Em anos pares, a AFC, certo?
E sobre o aspecto de jogar em casa e tal, eu acho que o que muda é não precisar viajar, não precisar dormir em hotel, não precisar se desgastar na viagem, ter até o último segundo para se preparar nas instalações que você está ambientado. O ser humano é um animal de hábitos, né? Então, queira ou não, é uma vantagem aí para Tampa Bay. Kansas City, inclusive, só viaja para Tampa na sexta-feira, antes do jogo, né? Geralmente os times do Super Bowl viajam no início da semana, então os times vão continuar treinando em casa, isso é um bom aspecto. Mas o aspecto da viagem é um elemento a se considerar, né? Vamos ver se isso vai afetar ou não. Eu acho que não, porque como o próprio Rafael disse, os Chiefs são um bom time fora de casa também. Inclusive a única derrota do Patrick Mahomes neste ano foi em casa para o Las Vegas Raiders. Matheus Naubert pergunta, Neuber, espero ter acertado a pronúncia do seu sobrenome. Adulto curte, adoro quando vocês me chamam assim. O prospecto sensacional que você acha que o Devonta Smith é um wide receiver pronto para a NFL, como outros que deram muito bem na liga, como Justin Jefferson? Matheus, eu não acho, mas não é uma questão de produção ou qualquer coisa do gênero. Ele merecidamente foi o vencedor do Heisman, mas o Heisman não considera a projeção do jogador para a NFL, só a produção dele no college. O Devonta Smith tem um problema muito, muito complicado, que é o mesmo problema do Marquise Brown, que é o wide receiver do Baltimore Ravens, que produziu muito em Oklahoma, mas na NFL tem dificuldades de conseguir separação e etc, porque ele é muito magro, ele é muito pequeno. E o Devonta Smith tem esse mesmo problema. Falta muita massa muscular para o Devonta Smith. Então a projeção dele para a NFL acaba sendo prejudicada por conta disso. Ele não é o principal wide receiver do draft, para mim, nessa próxima classe. Tem gente de Alabama na frente dele, inclusive, e tem o Ja'Marr Chase de LSU, que nem jogou nessa última temporada, que deu opt-out por tudo que aconteceu nesse ano maluco. Pedro Henrique Cavalcante e o Davis Queirola Vieira perguntam aqui sobre o plano de jogo do Todd Bowles contra o Mahomes, blitzes e etc. O Tampa Bay Buccaneers é um time que roda 38% de blitzes durante a temporada regular. É o quinto time que mais mandou blitzes nos 16 primeiros jogos da temporada. E nos playoffs isso seguiu, né? Embora contra Green Bay conseguiu bastante pressão com 4 homens. O Shaq Barrett e o Jason Pierre-Paul tiveram 5 sacks combinados. Com a ausência do Eric Fisher, left tackle, e do Mitchell Schwartz, right tackle, que já está fora há algum tempo, inclusive, a tendência é que Tampa Bay consiga pressionar com 4 homens, e não só é a tendência que consiga, mas é a tendência, na minha opinião, de plano de jogo. Você vai ter que, quando você joga contra o Mahomes, ter uma chamada pitch count, né? Uma contagem de blitzes aqui para jogar contra o Mahomes, porque ele vai queimar. Foram 14 touchdowns, nenhuma interceptação contra a blitz neste ano. O Mahomes teve quase 10 jardas por tentativa contra a blitz, então não dá nem para imaginar, terceira para 10, manda a blitz que ele se livra rápido da bola e aí não converte. Não é bem assim, o cara tem 10 jardas por tentativa na blitz neste ano, até porque eu tenho o Travis Kelce no meio do campo, e aí se você manda linebackers para cima do quarterback, sobra esse espaço para o Kelce operar. Muitas vezes tem o Tyreek Hill saindo no slot, produzindo em rotas que atravessam o campo, também ocupando esse espaço que é deixado pela blitz. Então vai ter que ser blitz, vai ter que usar blitz aqui o Todd Bowles de maneira muito pontual. E eu pessoalmente, se fosse ele, não usaria em mais do que 5, 6 ocasiões durante o jogo, sinceramente. Os Raiders venceram os Chiefs este ano sem mandar blitz, vale lembrar. Fábio Rodrigues Bezerra manda aqui. Trevor Lawrence como prospecto está mais pronto que o Andrew Luck na época ou não é para tanto? Boa pergunta. Houve uma normalização do Trevor Lawrence, né? Porque ele explodiu no ano de calouro dele, foi campeão, inclusive, nacional no primeiro ano dele, coisa que não acontece no college football. E ele já se mostrava muito pronto na progressão de recebedores, que é sair do primeiro alvo da jogada e para o segundo, terceiro, etc., em escalar o pocket, se movimentar dentro do pocket, sentir a pressão, etc., e continuou mostrando essa evolução. Ele teve um pouco mais de interceptações no segundo ano, isso foi um fator, mas talvez até por tentar forçar o seu jogo, por mostrar mais coisas, de tentar continuar evoluindo mentalmente e tentar passar bolas em jogada estreitas. Eu não vejo isso como problema. Eu sinceramente acho sim que o Trevor Lawrence está mais pronto hoje como prospecto do que o Andrew Luck estava em 2012. Até porque o Trevor Lawrence tem mais anos aí em altíssimo nível do que o Andrew Luck teve em Stanford, e é um cara que está pronto para a NFL, sinceramente. As coisas que a gente vê dele em postura no pocket, leitura defensiva, etc., lançamentos de média e longa distância, mas é por muito pouco. É uma questão subjetiva essa. Talvez o Davis, por exemplo, no podcast, a gente pode até conversar sobre isso. Talvez ele não ache, mas na minha opinião, pelo que eu vi do Lawrence em Clemson nesses últimos anos e pelo que eu vi do Luck naquela época em Stanford, até 2011, eu considero o Lawrence mais pronto. Mas é por muito pouco. Matheus Greco pergunta, esse wide receiver que ficou faltando a pick 1 ou 2, primeira ou segunda rodada de Green Bay em 2020, poderia ter trazido um resultado melhor para o desfecho de uma boa temporada do Rodgers? Cara, eu assim, na época eu critiquei bastante a escolha. O argumento em contrário foi os Packers fizeram isso com o Aaron Rodgers e deu certo. Então tem que fazer de novo com o Jordan Love. Só que rentabilidade passada não indica rentabilidade futura.
né? Tem esse elemento importante aí, que não é porque deu certo uma vez que vai dar certo de novo, ainda mais porque os sujeitos da equação são diferentes. O Jordan Love era o quarto melhor quarterback da classe desse último draft. O Aaron Rodgers era o primeiro ou o segundo em 2005. Ele caiu para 24 muito porque os times na época já tinham um quarterback ou não queriam gastar dinheiro com um quarterback reserva, porque na época o contrato não era tabelado quando você era escolhido no draft, você tinha que assinar um contrato como se fosse um free agent. Você negociava esse contrato. Hoje o contrato é tabelado em função de onde você é escolhido. Então os times apostam mais em quarterbacks na primeira e na segunda rodada por conta disso. Cara, eu sinceramente não acho isso porque nenhum wide receiver joga na defesa no lugar do Kevin King. Nenhum wide receiver joga chamando a defesa no lugar do Mike Patton. Então, esses são os maiores bodes expiatórios, vamos dizer assim. Não acho que um wide receiver teria feito a diferença nesse jogo pontualmente. A gente não está pensando só em uma partida, eu acho que é reduzir muito a situação. A decisão certa teria sido, lá atrás, buscar um wide receiver? Na minha opinião, sim. Eu tinha opinião naquela época e mantenho essa opinião agora. O Jordan Love foi inativo durante muitos dos jogos. Os Packers jogaram uma escolha de primeira rodada pela janela para 2020, tendo o Aaron Rodgers, que ainda tinha cacife para produzir. Imaginava que o Rodgers ia ser o MVP? Acho que poderia até pensar nisso, mas não era uma aposta muito forte. Foi o MVP. E agora os Packers têm um abacaxi para descascar, né? Porque se o Rodgers pressionar por um contrato novo, e aí, vai fazer o que com o Jordan Love? Os 4 anos de contrato de calor dele de primeira rodada? Sei lá, acho que o problema é esse, é mais macro do que pegar um jogo só. O Gabriel pergunta aqui. Você acha que depois do final frustrante de temporada para Green Bay, aproveitando a pergunta de Green Bay, isso pode afetar a relação entre Rodgers e LaFleur, com ele mudando as jogadas de linha de scrimmage, etc., levando em consideração, por exemplo, os atritos que o mesmo já teve com Mike McCarthy? Cara, desde a época do draft, eu falei do draft de 2005, um dos motivos pelo qual Aaron Rodgers não foi escolhido pelo San Francisco 49ers, e isso é público e notório, tá? Todo mundo já sabe disso, não estou inventando, só procurar na internet o que vocês acham. É que a comissão técnica dos 49ers na época, da qual o Mike McCarthy fazia parte, inclusive, ela não ficou muito fã do jeito mais, como eu posso dizer, belicoso do Aaron Rodgers, mais combativo, mais contestador. O Alex Smith era um cara mais de seguir hierarquia e etc. Então, eu vou responder que sim, pode acontecer isso, por tudo que a gente já viu do Aaron Rodgers, desde que ele entrou na NFL, por tudo que a gente já viu da personalidade dele. Você está sendo Léo Dias, curte. Não, a gente está falando de jogadores, a gente tem que falar do aspecto psicológico do esporte também, não são robôs, tá? A gente está falando, tirando o Tom Brady, que talvez seja um robô, mas a gente está falando de pessoas, e pessoas interagem entre elas. Química de vestiário é um aspecto importante. Eu não entendo como o torcedor acaba falando, vocês não tem que falar disso aí, porque vestiário não importa. Cara, uma coesão no vestiário é uma coisa muito importante. É muito importante. É um elemento até subestimado. Não é por acaso que tem psicólogos que fazem mestrado e doutorado com esporte, com as dinâmicas que existem num vestiário, tá? Seja o esporte coletivo que for, tá? Então, pode acontecer sim. Mas, se o Aaron Rodgers fizer isso, sinceramente, num sistema que fez ele liderar a NFL em touchdowns em play action, em touchdowns em movimentação de seu snap, que maximizou as habilidades dele, ele estaria muito errado. Eu espero que isso não aconteça, porque seria muito triste ver um quarterback tão talentoso quebrando o clima com um treinador que ajudou ele. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que as declarações que ele deu, sinceramente, foram de cabeça quente depois do final da conferência. Porque os Packers devem ter que fazer alguns cortes aqui na defesa. Pode ser que um dos irmãos Smith seja cortado para adequar o time ao salary cap. O Aaron Jones pode ser que não volte. Tem o Corey Linsley para renovar, o center também. Então, o time dos Packers, no papel, ele tende a não voltar tão forte como 2020. Então eu entendo as frustrações do Rodgers. Faria o que ele fez? Não. Acho certo o que ele fez? Não. Mas eu entendo. A ver se esses 5 meses de intertemporada vai dar uma esfriada na cabeça dele, ou se ele vai ter uma atitude que, a meu ver, minha humilde opinião, não é profissional. Então, é por aí. Gilson Soares, a pergunta acabou vencendo, Gilson. Perdeu o prazo de validade, mas eu vou responder porque tem um elemento interessante nela. O Wolford seria melhor que o Goff para assumir a titularidade dos Rams? Aí veio o Stafford, mas eu vou responder da mesma forma. Um time bom, um time montado, que foi para a pós-temporada com uma defesa forte assim, não pode se dar o luxo de ter uma aposta na posição de quarterback. Então eu achava na época e continuo achando, isso vale para qualquer time. Vale para São Francisco, por exemplo. Você tem um time pronto, um time bom, você não vai meter o louco e colocar um Wolford da vida de titular para ver o que acontece. Tá? São pouquíssimos exemplos na história da liga que isso deu certo. O Kurt Warner em 99, Tom Brady em 2001,
mas são pouquíssimos exemplos, tá? De um cara que vem do nada e dá muito certo. Então, imaginava que os Rams não fossem fazer isso e não vão fazer. O Wolford não comprometeu quando jogou, mas também não é nenhuma estrela de muito talento para ajudar os Rams aí a subir de patamar. O Stafford, eu já acho que é. Túlio pergunta aqui, a dupla Mahomes e Kelce pode ser considerada, tô com uma afta, tá, gente? Por isso que eu tô mordendo assim. Tomei suco de laranja hoje cedo, nossa senhora, tá difícil. Já pode ser considerado tão letal como Brady e Gronk? Cara, eu acho que sim, pela sintonia. Esse é um elemento tão importante, né, de quarterback e wide receiver, a sintonia entre os dois lados. Então, eu vou dizer que sim, tá? Eu vou dizer que sim pela sintonia dos dois. Muitas vezes o Mahomes improvisa e o Kelce está um passo à frente do improviso do Mahomes e eles estão na mesma página. É muito legal de ver isso. Então, eu vou dizer que sim. Guilherme pergunta aqui, Guilherme Gouveia, você acha que o Mahomes pode ser maior que o Brady antes de completar 30 anos? Bom, para isso o Mahomes tem que ganhar todos os Super Bowls até os 29 anos, coisa que eu acho bem improvável. A gente nunca teve nenhum tricampeão na história da NFL. O Mahomes tem talento para isso? Tem, mas vamos combinar que é bem improvável, tá? Então, não. Acho que antes dos 30 não, muito difícil. E última pergunta, o Químico D pergunta, com o Justin Herbert os Chargers têm chance de ganhar a divisão? Chance tem, mas muito baixa. Muito baixa. Brandon Staley vai ter que fazer milagre com essa defesa, precisa de jogadores para parar a corrida pelo meio, para esse sistema do Staley dar certo, com safeties no fundo do campo. E tem um tal de Patrick Mahomes na divisão. Havendo o Patrick Mahomes na divisão, a gente sempre vai ficar com o pé atrás de apostar em outro time na AFC West. Como foi com Aaron Rodgers no início da última década, como foi com Tom Brady na passagem dele pela AFC East, como era com Joe Montana na NFC West. Enfim, é muito difícil apostar nisso. Para isso acontecer, o Herbert teria que ter uma evolução muito grande para ficar uma briga de cachorro grande tipo... Ih, tá acabando a minha bateria. Tipo Jim Kelly e o Dan Marino na AFC East durante muito tempo. Então precisaria disso e a defesa precisa melhorar. A defesa dos Chargers ela é bem problemática, sobretudo em segundo tempo. Tem que melhorar a secundária, defesa contra ter corrida e outros pontos, tá bom? Fizemos todos os tracudinhos para você mandar pergunta depois do Super Bowl. Seja membro Hall da Fama, meus queridos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro, veja as opções. Não precisa ser membro da Hall da Fama não. Tem outros benefícios para os outros membros. Vídeos mais cedo, vídeos exclusivos e etc. Tá bom? Agora eu vou passar a manteiga de cacau aqui, porque meu lápis tá rachado. É isso. Obrigado a você, membro, que contribui para que eu possa comprar manteiga de cacau. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.